Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam bem, se cuidando aí, mentalmente e fisicamente. Temos hoje mais um seminário no grupo e hoje é de membro do grupo, Gustavo Madeira, é um aluno de doutorado aqui do grupo. E ele vai falar sobre... Vai ser em português, né, Gustavo? Isso. Is the Galilean Moon System a Primordial Resonant Chain? Com você, Gustavo, por favor. Olá, gente. Eu vou apresentar um pedaço da minha tese de doutorado. E é um trabalho para discutir um pouco a formação e o passado dos satélites galileanos, os 4 maiores satélites de Júpiter. Então, os 4 maiores satélites de Júpiter são esses: Io, Europa, Ganímede e Calisto, que são esses que estão aqui do lado. De cima é Io, de baixo é Calisto. Eles têm um tamanho grande, eles são bem grandes em relação ao planeta, eles têm uma massa de 10 a menos 5, massa de Júpiter, que daria uma massa mais ou menos 10 a menos 8 massas solares, então eles são bem grandes. E esse sistema tem algumas particularidades em relação aos outros sistemas de satélites, que eles estão próximos do planeta e eles são numa ressonância que eu vou mostrar no próximo slide. Mas, além de ser grande, eles não têm um ranqueamento de massa, que também é uma propriedade importante do sistema, e eles têm uma distribuição muito peculiar de gelo. Os dois internos aqui, são praticamente secos, e os dois externos têm praticamente 50% de gelo. Que são coisas que a gente vai tentar reproduzir aqui no nosso modelo de formação. Então, como eu... Está passando para o próximo slide, mas o próximo slide vai mostrar a ressonância. Aqui. Como eu falei, eles estão em ressonância de movimento médio, os 3 internos, e o Europa e Ganímede são uma ressonância 4:2:1, que é o que a gente chama de ressonância laplaciana. Então, aqui, dá para vocês verem, sempre que os dois aqui tiverem ponto próximo, eles vai pintar a cor deles. E sempre que dois têm um ponto próximo, o outro está no sentido oposto. Então, isso que é assim que classificar a ressonância laplaciana. Só esses 3 internos que estão, e o último, que é o Calisto, não está em ressonância. Essa ressonância, ela pode ser computada por esse ângulo ressonante aqui, então a gente verifica que eles estão nessa ressonância laplaciana, se esse ângulo librar, esse aqui é o ângulo real do sistema, então dá para ver que ele libra aqui em torno de 180 graus, quase com amplitude 0. Então, no nosso modelo de formação, a gente supõe que eles se formaram em torno de Júpiter, em um disco de gás em torno de Júpiter, um disco circunplanetário que se formou quando Júpiter abriu o gap na nébula solar. E para o nosso modelo, a gente considera, então, o Gas Starbit Disk Model, que é um modelo de formação criado pela Canup, que supõe que o disco em torno de Júpiter tem entrada de material do disco da nébula solar. Por isso que tem essas setas aqui para mostrar essa entrada de gás da nébula solar nesse disco circunplanetário, que é o disco onde os satélites teriam se formado. A gente supõe no nosso modelo que tem uma borda interna aqui, a 5 raios de Júpiter. Então, a gente considera essa entrada de material do disco circunestelar. Então, esse disco, na verdade, não precisa ter muito material, a gente não precisa supor no começo que ele tem muito material, mas que esse material vai entrar. Então, dá para a formação ocorrer mais lento do que alguns outros modelos de formação. E a gente supõe que esses discos, que esses satélites se formaram por meio da acreção de pebbles e pela acreção de pebbles de satélitesimais que foram formados pela ablação dos planetesimais. O que é essa ablação? No disco, na nébula solar, tem os planetesimais, que é o que vai dar origem aos planetas. Quando eles passam pela zona de influência de Júpiter, eles sofrem esse fenômeno de ablação, que é, colocando de uma forma bem simples, é como se a influência de Júpiter descamasse esses planetesimais. Então, com isso, gera a formação de detritos pequenos, que vão ser os pebbles, que são as partículas menores, e de pedaços maiores, detroços desses planetesimais, que vão ser os nossos satélitesimais, que é o que vai dar origem aos satélites. Então, a gente realizou 120 simulações numéricas, usando o Mercury, usando o algoritmo híbrido. Nosso sistema, a gente incluiu o Júpiter, quase formado, ele é iniciado com 0,9 massa de Júpiter, teoricamente, e a gente colocou uma família de satélitesimais e variamos esse número dependendo da simulação. A gente considerou 4, 30, 50. A gente incluiu os efeitos do arrasto do gás, que o gás que
que abrange esses satélites faz essas partículas esses satélites migrarem para dentro, que é esse arrasto do gás, e a migração do tipo 1, que faz também essa migração para dentro. E o decaimento dessa intensidade e da inclinação, que também é o efeito do gás. Eu coloquei embriões aqui, mas são satelitesimais. Os satelitesimais podem crescer pela criação de pebbles, que são aqueles detritos que são formados, aquelas partículas um pouquinho menores formadas pela ablação dos planetesimais, e por colisões inelásticas. E a gente variou esse fluxo de pebbles em cada simulação. Então, aqui são os 4 valores que a gente assumiu. Esses valores aqui, eles estão dentro do previsto, teoricamente, por um outro artigo que faz análise dessa ablação durante a formação de Júpiter, que é o artigo do Rouenet e do Johansen, 2020. Então, a gente realizou as simulações numéricas e depois delas prontas, a gente foi procurar quais sistemas mais se adequariam ao galileano. Então, para isso, a gente criou o que seria o nosso galileano ideal, nosso sistema galileano ideal, e procurou nessas simulações aquelas que satisfaziam essas condições. Essas condições são variações do sistema real, porque, obviamente, não é possível formar o sistema exatamente como ele é. Então, a primeira condição aqui que a gente coloca é que o sistema tem que ter, no mínimo, 4 satélites, porque são 4 galileanos. Os 2 pares internos têm que estar em ressonância 2,1, porque existe aquela ressonância laplaciana no sistema galileano real. A massa dos satélites tem que ser maior do que 0,8 a massa de Europa. Europa é o satélite menos massivo. E até 1,2 massa de Ganímede. Ganímede é o satélite mais massivo do sistema. E, por último, a gente impôs que os 2 últimos satélites precisariam ter deveriam ter uma composição de gelo de mais que 0,3. Então, dentro dos sistemas, das nossas simulações, a gente foi procurar sistemas que satisfaziam essas condições, para depois a gente analisar melhor e ver qual sistema realmente poderia ali explicar a formação dos galileanos. Então, aqui eu coloquei um briefing geral das simulações numéricas. Aqui eu estou colocando as de 50 satélites, mas as de 30 deram resultados parecidos. Aqui, nessas figuras, eu coloco os satélites que são formados em cada simulação, aqui, ligado por essas linhas. Aqui embaixo, eu coloquei o fluxo de Pebble assumido. E aqui dá a taxa das simulações que formam esse número de satélites que está aqui. Então, para o maior fluxo, o que acontece? Quanto maior o fluxo de Pebbles, mais os satélites vão crescer, e quanto mais crescer, eles vão migrar mais rápido, e vão colidir mais rápido também. Então, esse caso, que foi o maior fluxo de Pebble assumidos, a gente tem que, a grande maioria do sistema forma 3 satélites, que já não condiz com aquela nossa primeira condição. E dá para ver aqui também que eles são maiores do que o nosso limite superior. Aqui estão aqueles limites que a gente colocou. Esse é o 0,8 massa de Europa, aqui está 1,2 massa de Ganímede. Então, eles são mais massivos do que os nossos limites impostos. Ou seja, não são bons resultados. Para um fluxo de Pebbles um pouco menor, a gente já tem uma formação maior de sistemas com 4 satélites. 20% das simulações. Mas, eles ainda não atendem a massa, alguns aqui são mais massivos ainda que a nossa condição superior, e também eles não estão naquela ressonância 2,1. Eu esqueci de falar, mas o preto aqui é o sistema galileano real, tá? Aqui para vocês poderem comparar. Eles são mais massivos que os galileanos, e também não estão aqui em ressonância 2,1. Esse caso aqui é o caso que melhor se adequou ao sistema real. Então, 40% das simulações formaram 4 satélites. Algumas dessas simulações aqui, eles estão em 2,1, e as massas eles estão dentro desse limite aqui, tirando esses daqui que formaram 5, que estão dentro. E agora, para o último fluxo, que é o menor fluxo, eles crescem menos, colidem menos, formam mais satélites, por isso que a gente tem aqui uma maioria de 4 satélites, 5 satélites, com massas aqui próximo ou menor do que o nosso limite inferior. Então, realmente, esse caso aqui foi o caso que melhor se adequou. E dentro desse caso, ele melhor se adequou, mas
a grande maioria aqui ainda, dos pares, eles estão, na verdade, em 3-2, não em 2-1. Aqui teve um caso que foi o considerado melhor caso, que é esse que eu vou mostrar aqui, que é um caso que eles estão, os dois pares internos estão em 2-1 e eles atendem todas aquelas outras condições que a gente impôs. Então, o que acontece no sistema é basicamente isso aqui. A gente inclui aqui eu estou começando com 50 satélitesimais, coloca os 50 satélitesimais, coloca e considera a questão de Pebbles. Então, pela questão de Pebbles, eles vão crescer, eles vão crescendo, eles vão migrando para dentro, passam por encontros próximos entre si aqui, alguns colidem, crescem, quando tem esses saltos aqui, na massa, quando eles colidiram. E o primeiro, então aqui, o mais externo, ele acreta Pebble, migra, ele vem vindo, colidindo com os que estão dentro, e chega na borda interna. Quando ele chega na borda interna, ele não migra mais para dentro, porque a borda interna, dentro da borda interna tem mais gás, então ele não vai migrar. Então ali é até o limite máximo que ele migra. Então ele chega na borda interna e fica aqui. Daí, e tem um outro, agora vem o osso satélite de fora, que também vem crescendo, colidindo com alguns. Ele chega, vai migrando para dentro até chegar a alguma ressonância com o primeiro, que é quando ele para de migrar, ou colide com esse primeiro. Aqui, no caso, ele foi capturado em 2-1. E depois veio o outro e formou, então, essa cadeia ressonante, onde os 4 satélites estão em ressonância 2-1, que é o que dá para ver aqui nesse subpainel aqui. As massas. Aqui, o pontilhado, eu coloco a massa dos satélites reais. Então, por exemplo, esse azul claro aqui, que é a Europa, a massa está bem próxima do real. Esse daqui, esse terceiro aqui, que é Calisto, também a massa está bem próxima do real. Já para Io tem uma pequena defasagem aqui, e a maior diferença acontece para Ganímede, que é o mais massivo. Aqui está o Ganímede real, a gente forma um Ganímede metade da massa do Ganímede real, e isso vai ser uma constante nas simulações, como vou discutir daqui a pouco. Outra coisa que a gente visualiza nos nossos sistemas é a excentricidade. Os satélites, eles são formados, eles ficam no final das simulações com uma excentricidade bem grande, da ordem de 0,2. Isso porque eles são capturados em ressonância 2,1, que o efeito justamente é aumentar a excentricidade. Então, quando eles são capturados em 2,1, tem esses saltos da excentricidade, que é o que dá para ver aqui, por exemplo. E quando eles são capturados, o disco já dissipou o suficiente para aquele efeito do decaimento da excentricidade não ser capaz de derrubar essa excentricidade. Então, por isso que a gente fica com excentricidades altas. Para tentar resolver esse problema da excentricidade, a gente fez novas simulações considerando um decaimento da temperatura do disco. Nas simulações anteriores, a gente simulou esse perfil aqui, tirando esse exponencial, que era um perfil constante de temperatura. Agora a gente vai fazer novas simulações considerando uma queda exponencial da temperatura. Por que isso? Porque no final, porque quando os satélites são capturados em ressonância, a excentricidade de equilíbrio deles, no final das simulações, quando tem disco, quando tem gás, é da ordem da altura do gás. E a altura do gás depende da temperatura. Então, quando a gente tinha o caso que não tinha esse decaimento de temperatura, a altura do disco é maior, então por isso as excentricidades eram maiores. Então, agora a gente vai aplicar um decaimento dessa temperatura para tentar derrubar, pelo menos um pouco, aquelas excentricidades. Porque daí vai dissipar a temperatura, vai diminuir a temperatura, vai dissipar o disco, vai ter uma altura menor, e por isso as excentricidades vão ser menores. Então, a gente realizou mais 50 simulações com fluxo já ideal, com 50 satélites mais, pegamos o melhor resultado, que é aquele que eu mostrei, aplicando agora essa nova temperatura do disco. Fizemos 9 simulações. E, de fato, a gente conseguiu uma diminuição da temperatura. Nessa figura aqui, a gente coloca a fração cumulativa das excentricidades. E o caso azul são as primeiras simulações, quando não tem a queda de temperatura, e a vermelha quando tem a queda de temperatura. Então, dá para ver aqui que, no máximo, para o azul, as excentricidades, no máximo, são aqui da ordem de 0,2, que é quando atinge 100% aqui. Quando a gente considera o caso com decaimento, o máximo é em 0,1, mais ou menos. Então, a gente já conseguiu derrubar
a excentricidade pela metade, mas ainda uma excentricidade bem significativa. E totalmente incoerente com o sistema galileano real, que as excentricidades são da ordem de 10 a menos 3. Nessas novas simulações, a gente conseguiu formar esses 4 análogos aqui. Então, esses são os sistemas análogos que a gente chega no final das nossas simulações. Aqui está o sistema galileano real, os pontos são os satélites, aqui é dado o semi-eixo maior deles, e o tamanho do ponto é proporcional à massa. E essa barra de erro dá a distância entre o apocentro e o pericentro, ou seja, mostra a excentricidade de cada satélite. E aqui a cor dá a fração de gelo. Então, nos 3 sistemas, os 4 satélites estão em 2,1. No sistema real, na verdade, só os 3 estão em 2,1. As excentricidades são maiores, dá para ver aqui pela barra de erro, que é maior. A massa do primeiro, do segundo e do quarto está bem ali, coerente até com o sistema galileano real, porém, a massa do terceiro, que é Ganímede, é sempre menor do que a massa do Ganímede real. E nesse caso aqui, a gente formou até um sistema orbital. E outro problema que a gente encontra também é que os 2 internos, eles têm uma fração de gelo ali de mais ou menos 30%, sendo que no sistema real eles são secos. Já os 2 de fora bate certinho, eles têm 50% mais ou menos de gelo, aqui tem 50% mais ou menos de gelo. Essa quantidade de gelo, não esqueci de comentar, mas tem a ver com a temperatura. Dependendo da temperatura onde o satélite está, ele vai acretar pebbles com gelo ou sem gelo. Então, usando essa temperatura, a gente consegue medir a quantidade de gelo que teria cada satélite. Então, no final, a gente encontra aqui alguns problemas nos nossos sistemas, nos nossos melhores sistemas. O análogo de Ganímedes não é tão massivo quanto o Ganímede real, esse é o primeiro problema. O segundo, que a fração de gelo dos 2 interiores é maior do que o sistema real. Os satélites têm uma alta excentricidade. E Ganímede e Calisto estão em ressonância 2,1. E agora eu vou discutir cada um desses problemas, como resolver eles. O primeiro problema é que o análogo de Ganímede não é tão massivo quanto o Ganímede real. A gente encontra que os nossos Ganímedes são metade do Ganímede real, mais ou menos. Porém, a gente encontra um sistema, que é aquele que eu chamei a atenção do outro slide, que na posição de Ganímede, a gente tem um par de corbitais. Então, a gente propõe que talvez o Ganímede tenha se formado pela colisão de 2 corbitais. O fato dele ser formado por uma colisão de 2 satélites não é absurdo. O Ganímede tem mais ou menos o dobro da massa dos outros satélites. Quando a gente começou a trabalhar no sistema, foi a primeira coisa que passou pela cabeça, foi realmente que Ganímede devia ter se formado pela colisão de 2 satélites, proto-satélites, porque seria estranho ali, ele tem uma massa muito discrepante em relação aos outros. E foi uma surpresa encontrar um sistema que justo na posição do Ganímede, do terceiro, tem esse parque orbital aqui. Então, parece interessante essa ideia de que ele tenha se formado pela colisão desses orbitais. Então, isso aqui poderia ser uma possível explicação para esse primeiro problema. O segundo, que os 2 internos, eles têm uma fração de gelo muito maior que o sistema real. Existe um processo, que é discutido nesse artigo do Bilson e do Nimo, que é o do escape hidrodinâmico. Quando um satélite ele tem uma atmosfera, e ele está acretando material que vem de outra parte do disco, esse material vai ter uma outra temperatura do que esse satélite que está nessa posição, porque ele vem de uma outra posição do disco, uma outra região, como é o caso dos pebbles. Então, por essa diferença de temperatura do material que é depositado no satélite com a temperatura do próprio satélite, o material aquoso, no caso, que está na superfície do satélite, ele sobe para a atmosfera do satélite. Né? Ele evapora para a atmosfera do satélite. E depois, na atmosfera do satélite, ele escapa por esse processo que a gente chama de escape hidrodinâmico. E nesse artigo do Bilson e Nimo, eles mostram que Io e Europa pode ter perdido mais de 50% da sua massa em gelo por esse processo. Então, como a gente encontra que 30% do satélite, mais ou menos, é formado de gelo, está dentro ainda desse 50%. Então,
uma possível explicação para a perda de material de Europa, material aquoso, pode ter sido por esse processo de escape hidrodinâmico, que é condizente com o nosso modelo, que a gente considera a questão de Penrose. O fato do satélite ter uma inclinação alta também não é uma coisa que aconteceu primeiro no nosso modelo, isso já acontece no modelo original da Canup, e o Lee e Peel, eles discutem esse problema, tentam resolver esse problema, considerando a maré. Então, vamos focar isso depois a gente vai aplicar a maré. Então, isso é uma coisa que já aconteceu antes, e que talvez seja resolvido pela maré. Vamos ver. E o último é que Ganymede e Calisto, eles estão sempre em 2-1. Também, a maré pode ser capaz, talvez, né, uma hipótese agora, por enquanto, de retirar de retirar Calisto da ressonância. Então, por isso também a gente vai aplicar a maré. E isso também levanta a questão, que é a questão que eu estou me baseando aqui no seminário, é se Ganymede e Calisto poderiam estar em ressonância no passado. Que é o que agora eu vou tentar responder. Então, agora vamos aplicar a maré nos nossos resultados, né, nos nossos satélites, nos sistemas já formados. Eu vou falar um pouco da teoria da maré clássica, que é essa aqui, que é a teoria do desvio aqui do Boole. Como que é a teoria da maré clássica? Quando a gente considera o corpo central com uma extensão, com um raio diferente de zero, que é o que a gente considera no problema dos corpos teórico, a gente tem que essa parte do corpo, ele vai sentir uma maior atração, por exemplo, do que essa parte aqui, por esse satélite. Então, isso vai criar esse bulk aqui no satélite, né, que é essa distorção. Quando esse satélite aqui, ele faz a sua órbita, ele vai como se fosse puxar esse bulk aqui. Porém, como esse satélite, o corpo central aqui não é formado de um material ideal, esse bulk não vai acompanhar exatamente o movimento do satélite que está aqui orbitando. Ele vai estar sempre um pouco defasado. E essa defasagem é o que gera um torque no movimento do satélite que vai fazer ele migrar para fora, se ele tiver para dentro do raio síncrono do planeta, aqui do corpo central, ou vai migrar para dentro se ele estiver para fora desse raio síncrono. E também o efeito do planeta no satélite vai também gerar uma distorção nesse satélite, que também vai gerar um bulk nele. Essa distorção vai dissipar a energia que vai fazer diminuir a excentricidade desse satélite. Então, pelo efeito da maré, a gente tem aqui uma variação no semi-eixo, que é o que está sendo dado nessa equação aqui, pelo efeito do satélite no planeta, daí como reação vai ter essa ligação, e pelo efeito do planeta no satélite, vai ter esse decaimento do semi-eixo. A gente mede isso por meio dessas constantes aqui, que é o K2 e o Q, que é o número de log, e o fator de qualidade. E quando eu coloco aqui esse subscrito J, quer dizer que é referente ao planeta, que no meu caso aqui é Júpiter. Então, como a migração é um efeito do planeta, né, do bulk do planeta, eu vou ter aqui um QJ e um K2J. A migração aqui do semi-eixo vai ser relacionado aos parâmetros do planeta. Esses parâmetros aqui, K2J e QJ, dependem das propriedades físicas do corpo central. E como o efeito na excentricidade, ela é dependente, ela é um efeito do bulk do satélite, né, que é o que criado no satélite pelo planeta, ele vai depender dos parâmetros físicos do planeta, do satélite. Então, por isso aqui não tem o J. E se vocês forem reparar aqui, esse K2J e esse QJ são constantes. Então, todos os outros fatores aqui, né, o G, o M, o R, são constantes, tirando o semi-eixo, que não é constante, que está sendo variado, mas mas o efeito da maré, ela tem um período muito longo, então esse semi-eixo aqui vai alterar pouco. Então, numa primeira aproximação, a gente pode pegar ele como uma constante. Então, numa primeira aproximação, tudo isso aqui seria uma constante, então a gente pode dizer simplesmente que essa maré, ela é dependente de 1 sobre TA.
essa variação do semi-eixo, que é um tempo aqui de migração do semi-eixo. E o mesmo ocorre para a excentricidade. Tudo aqui é uma constante, isso, né, com exceção do A, mas numa primeira aproximação a gente pode falar que tudo isso aqui é uma constante e esse decaimento da excentricidade vai depender de um tempo E aqui, de um TE, que é o tempo de decaimento dessa excentricidade. Essa é a teoria de maré clássica, que não vai ser a que eu vou usar no trabalho. Eu vou usar essa maré aqui, que é a maré dinâmica, que ela é uma maré diferente, que nesse artigo aqui do Edine Stevenson, ele mostra, esse artigo seu mês passado, ele mostra que, de fato, isso, ele utiliza dados da Juno, e ela mostra que, de fato, essa maré que eu vou usar, ela ocorre em Júpiter. Esse artigo aqui saiu depois que eu publiquei o nosso. Então, o que é essa maré dinâmica? Júpiter, ele tem um envelope gasoso, né? Ele tem um envelope gasoso e ele está em rotação. Então, essa rotação desse envelope gasoso vai causar movimento no gás desse envelope, que é o que está sendo dado aqui. Esse movimento, no referencial do planeta, a gente vai ter uma força de Coriolis que vai gerar ondas, propagações de ondas dentro do planeta, que é o que está sendo. E essas ondas, da mesma forma que a gente faz com os fatores gravitacionais do planeta, o J2, a gente pode expandir numa série em modos, né, definir modos de vibração, que são esses modos que estão sendo dados aqui. Então, eles são um efeito da força de Coriolis, uma pseudo-força que surge da rotação desse gás. Então, está associado ao spin do planeta. E cada um desses modos de vibração tem um período específico. Tem um período específico. Daí tem uma teoria que é essa do Resonance Locking, que é o que o Fuller introduz, ele utiliza justamente esses modos de vibração. Como? Esses modos de vibração, como esses modos de vibração vão alterar a distribuição de massa no planeta, vai gerar um efeito de maré também. Só que esse efeito de maré, por si só, apenas esses modos de vibração, esse efeito total, não gera efeito é um efeito desprezível na migração do planeta, comparado, na migração do satélite, comparado à maré clássica, essa linha aqui, ela dá esse tempo de migração, e dá para ver que ela é da ordem de 10 a menos 12, 13, sendo que a maré clássica é uma migração de 10 a menos 9, então, ou seja, apenas essa redistribuição de massa tem um efeito 3 ordens de grandeza menor que a maré clássica. Então, só esse efeito não seria importante. Porém, existem esses picos aqui, que acontece, esses picos, olha, o tempo de migração cai para aqui, por exemplo, esse pico que eu estou apontando. Isso aqui é o que eu estou mostrando é para Saturno, mas vale para Júpiter. Cai para 10 a sétima, por exemplo. Então, ou seja, 2 ordens de grandeza maior do que a migração por maré clássica. Ou seja, então, nesses picos aqui, o efeito seria importante. E o que é exatamente esse efeito? Nessas posições, é quando o satélite, são as posições que o movimento angular do satélite está em ressonância com o período de um daqueles módulos de vibração, que são esses módulos aqui. Certo? Então, a teoria do Resonance Locking, ela considera que o satélite, que a rotação do satélite em torno do planeta, está em ressonância com um desses modos de vibração do planeta. E é isso que isso vai gerar uma migração maior, por esse efeito da maré dinâmica, do que o efeito da maré clássica. Só para mostrar como ocorreria esse efeito aqui, ele coloca para Saturno, que também existem alguns indícios que ocorrer a ação da maré dinâmica lá. Considerando a maré clássica, para os satélites estarem na posição que eles estão hoje, você integrar isso para trás, você encontra que, por exemplo, o mais antigo dele seria Dione, que se formou ali
mais ou menos 2 milhões de anos, e os outros formaram mais tarde aqui, entre 3 e 4. Porém, se você considera que eles estão, né, migrando por essa maré dinâmica, eles estão nessa ressonância da rotação com esses modos de vibração, eles podem ter se formado mais cedo no sistema, porque eles vão ter migrado mais, porque esse efeito é maior. Então, isso, né, se eles estiverem nessa maré, se estiverem migrando por causa dessa maré, eles se formaram mais cedo no sistema. E que, mais ou menos, é o que acontece aqui no nosso sistema, a gente forma até, comparado a outras teorias, nossos satélites são formados até que cedo no sistema. Então, o fato de a gente considerar, que a gente vai considerar depois que eles estão nessa ressonância, que dá uma sobrevida para eles. Então, como a gente incluiu essa maré dinâmica? Aqui é a equação dessa maré dinâmica. Então, mais ou menos parecido com a maré clássica. A gente vai ter aqui um tempo de migração TA, da variação do semi-eixo. Porém, no caso da maré clássica, esse TA é constante. O que vai ser constante na maré dinâmica vai ser o T-alfa, que é o tempo de evolução do modo de vibração do planeta. Então, o TA não vai ser constante, vai ser o T-alfa. E essa aqui é a fórmula, uma fórmula até bem simples. Então, o TA vai ser constante e o TA vai ser variável. Essa é a variação do semi-eixo. Para a variação da excentricidade, não é dado nenhum trabalho, nem do Fuller ou outros trabalhos, como ocorre, qual é o efeito dessa maré dinâmica na excentricidade. Se existe um efeito, né, na excentricidade, também a gente não sabe. Então, a gente colocou toda essa nossa ignorância em relação a como ocorre essa variação da excentricidade nesse fator S aqui. A gente simplesmente considerou que esse decaimento da excentricidade, que também vai ser dependente de um TE, vai estar aqui escalonado ao nosso TA. Então, a gente incluiu esse fator S aqui, testamos esses valores de S, que são baseados na maré clássica. E para obter esse T-alfa, que é o que a gente vai entrar no nosso programa, no nosso modelo, o que a gente fez? A gente pegou os galileanos nas suas posições atuais, certo? Nessas posições atuais, e pegamos, por dado de astrometria, qual é a migração hoje de Io, que é um dado bem definido, que é dado nesse artigo do Valéry aqui. Hoje, a migração de Io é dado nessa taxa aqui, TA seria 20 gigayears. Então, como os três estão em ressonância, a gente vai considerar que hoje os três vão estar migrando com esse TA de 20 gigayears. Então, com isso, a gente consegue encontrar o T-alfa aqui direto. Então, a gente encontrou esse alfa, seria 44, 101, 217. Integramos para trás até o começo do nosso modelo, né, pela idade toda do sistema solar até os nossos 2 milhões de anos, que é o tempo de formação dos nossos galileanos. Então, a gente vai ter aqui qual seria a nossa posição inicial de Ganímede. E como a gente está considerando que Calisto está em ressonância 2,1, como a gente encontrou nas simulações que sempre Calisto está em ressonância 2,1 com Ganímede, a gente veio aqui e colocou agora o Calisto em 2,1 com Ganímede e integramos para frente, procurando sempre o T-alfa que geraria a posição atual de Calisto. Então, a gente ajustou aqui para encontrar qual o valor de T-alfa. Calisto começaria aqui e chegaria na sua posição atual. E com isso, a gente encontra esse T-alfa aqui, que é de 318 gigayear, que daria hoje um TA de 12 gigayear, que é um TA menor do que os satélites internos, ou seja, significa que ele está migrando mais rápido do que os internos. E fizemos simulações, então, usando esses T-alfas aqui. 44, 101, 217 e 318. Fizemos simulações só por 20 milhões de anos, por dificuldade computacional mesmo. E daqui é com a variação do semi-eixo e a variação da excentricidade. A excentricidade, ela decai muito rápido por causa daquele efeito, daquele S que a gente coloca aqui, esse decaimento de excentricidade. Então, por causa dessa maré dinâmica,
as intensidades que eram da ordem de 0,1, né, caem aqui para 10 a menos 3, os pontilhados, aqui o tracejado dá essa intensidade real dos galileanos. Então, ela cai de 0,1 para os valores reais. Valores reais não, para valores até menores que os reais. Então, conseguimos resolver o problema dessa intensidade. Ela é eficiente em fazer esse decaimento dessa intensidade. Aqui é a variação do CMH, como a gente simulou só 20 milhões de anos, que não é nem 1% da idade do sistema solar, a gente não vê muita variação aqui no CMH. Tem essa queda aqui no comecinho, que está relacionado a essa queda dessa intensidade, aqui por um ajuste do pericentro dos corpos, o CMH cai um pouquinho. Aqui só para mostrar que existe esse aumento, então aqui está um zoom desse maior, mas a gente não consegue ver muita variação. Mas existe aqui um aumentinho, que é o efeito da variação do semi-eixo. Porém, essa variação do semi-eixo aqui já é suficiente para ocorrer isso aqui que eu vou mostrar. Aqui é o ângulo ressonante de cada um dos pares satélites. Então, o primeiro satélite, o primeiro par, que é Io e Europa, eles tinham aqui uma libração desse ângulo de ressonância alto, que até parece que está circulando aqui, mas não está. E por causa desse decaimento dessa intensidade, essa amplitude cai e fica aqui estável. Então, eles ficam mais presos na ressonância. O mesmo acontece para o segundo par. Então, aqui tinha uma variação desse ângulo de libração aqui, mais ou menos 120. Tem essa queda por causa do decaimento dessa intensidade. E a ressonância que fica aqui estável, a libração fica pequena e eles ficam mais presos na ressonância. Agora, o último que acontece. Primeiro, no começo ocorre essa queda também, que é um efeito dessa intensidade, porém, por essa migração que a gente fala, que a gente chama no trabalho de migração diferencial, por essa migração diferencial significa o quê? Que o último está migrando mais do que os outros, né? De maneira diferente dos outros. Isso significa o diferencial. Então, por essa migração diferencial, esse quarto sai da ressonância. Então, o ângulo de libração vai aumentando até sair da ressonância. E aqui é o ângulo laplaciano, que também tinha uma libração alta, depois cai, daí tem até esse kick aqui, que é quando esse aqui sai, daí quando tem esse kick aqui, mas depois estabiliza de novo. Então, pelos resultados da maré dinâmica, parece que, de fato, Ganímede e Calisto poderiam estar em ressonância no passado. Que é aqui que eu me baseei para fazer a apresentação. A minha hipótese que eu estou levantando, que Ganímede e Calisto poderia estar em ressonância no passado. Esses trabalhos aqui, tudo o que eu mostrei agora está nesse trabalho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ler aqui ou também me perguntar. Esse trabalho que a gente publicou em abril, que faz 2 meses, eu acho. E agora, o que eu fiz a partir depois disso? Eu fui tentar entender melhor essa migração diferencial. Verificar como, alterando essas taxas de migrações, como que esses satélites, como que esse quarto sai da ressonância, se ele sai mesmo, ou foi só na simulação, se em outros a gente encontra essa saída, se quando ele sai, se a gente simular por mais um tempo, ele quebra as outras, ou ele mantém as outras, tentar encontrar ali uma faixa que ele sai. Então, a gente foi tentar investigar isso, entender melhor essa última saída, essa saída desse último satélite. Eu fiz isso considerando as duas teorias de maré, a maré clássica e a maré dinâmica. Então, aqui, no caso da maré clássica, eu considero um TA constante para os internos de 20 GeIs, que é o da astrometria, e considero esses TAs para o Calisto, que dariam esses K2 sobre QJ aqui. E quando eu estou trabalhando com a maré dinâmica, eu também considero o 20 hoje para os internos, que dariam esses T-alfas aqui, e considero esses T-alfas para Calisto, que dariam esses TAs aqui, hoje, para Calisto. Então, eu estou pegando valores iguais, né, considerando que eles estão migrando igual aos internos,
estou considerando o caso que foi simulado no artigo, estou considerando 2 casos menores, que, né, com tempo menor, significa que eles estão migrando mais rápido, e 2 casos que eles estão migrando mais rápido, mais devagar. Então, tem um TA maior, e um TA alfa maior também. E nessas simulações, eu coloquei um fator 10 à terceira na força de migração, na força da maré. Então, os resultados que eu vou mostrar aqui, eles são acelerados. Então, agora, estou fazendo simulações para verificar se eles são medidos por caso real, sem esse 10 à terceira. Mas, né, isso aqui foi só para fazer um teste para verificar como ocorre a evolução do sistema. Esse aqui, por exemplo, é o caso com T-alfa, é o TA aqui, isso. Aqui é o caso da maré clássica. Com TA menor, TA de caliço menor do que os internos, ou seja, ele está migrando mais rápido. Então, aqui dá para ver claramente que ele está migrando mais rápido. Né, ele migra bem mais. Aqui essa intensidade, que cai também, por causa daquele decaimento da intensidade. E aqui o que é mais importante ver são os ângulos ressonantes. Aqui é para o primeiro par, o satélite 1, 2, para o segundo par, satélite 2, 3, para o terceiro par, satélite 3, 4, e aqui é o ângulo laplaciano, que são dos 3 internos, 1, 2, 3. Então, como o quarto está migrando mais rápido, ele sai da ressonância e ele sai até que rápido, porque a gente está fazendo ele migrar bem mais rápido que os outros. Então, ele sai da ressonância, porque ele está migrando mais rápido. Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que, né, colocando de uma maneira bem simples, existe meio que uma inércia de se manter a ressonância do sistema. Então, quando esse quarto ainda está em ressonância com o terceiro, ele está migrando, mas ele puxa, entre aspas, o terceiro para fora. Enquanto, por exemplo, o primeiro aqui, enquanto estou falando aqui do satélite, então o quarto satélite puxa, entre aspas, o terceiro para fora. Ao mesmo tempo que o segundo está empurrando o terceiro, né? Porque está todo mundo migrando. Então, esse daqui sai da ressonância, mas o tempo que ele ainda estava em ressonância com esse terceiro foi suficiente para deslocar esse terceiro da posição da ressonância com o segundo. Então, por esse efeito sucessivo, toda a cadeia ressonante vai ser quebrada. Então, esse último satélite sai da ressonância, porque está migrando mais rápido, mas nesse período que ele está preso na ressonância, ele puxa o terceiro, que sai da ressonância, que depois de um tempo sai da ressonância, e depois acontece a mesma coisa com o par interno, que também sai da ressonância. Então, se o quarto migra muito rápido, ele não apenas sai da ressonância, ele quebra toda a corrente ressonante, que é o que acontece aqui. Quando a gente considera aqui a migração exatamente igual, a gente está considerando que o quarto está migrando igual aos outros 3. Então, por efeito aqui mesmo, então, só comentando aqui, tem essa queda do ângulo de libração, por causa da sensibilidade e tal, mas por efeito mesmo de interação entre os satélites aqui, esse quarto lentamente vai saindo aqui da ressonância. Então, esse quarto sai da ressonância, os 2 internos permanecem. Talvez, se simulasse por mais tempo, aconteceria a mesma coisa com esse aqui, né? Ele passasse, agora que o quarto já saiu, por interação gravitacional entre esse quarto que saiu e os outros, ele passe a aumentar até sair, depois acontece o mesmo aqui. Não sei, aqui eu precisaria simular mais para tirar essa conclusão. Mas nesse tempo aqui, só o quarto saiu. Ou seja, mesmo se o quarto migrar com a mesma velocidade que os outros estão migrando, ele sai da ressonância. E aqui é o caso que ele migra mais lento. Então, quando ele migra mais lento, ele é arrastado pelos internos, que estão migrando mais rápido, e ele permanece na ressonância. E toda a ressonância é mantida. Até tem esse fenômeno aqui curioso, mas a ressonância é mantida, e a intensidade é sempre mantida
na próxima intensidade de equilíbrio, mesmo com o decaimento dessa intensidade. Então, a ressonância é mantida, porém as intensidades permanecem altas, coisa que não aconteceu nos outros sistemas, porque essa intensidade caiu sempre, para valores 10-3. Aí eu esqueci de falar, mas nessas simulações aqui eu estou usando satélites galileanos reais, tá? Eu fiz, antes de fazer as simulações aqui, eu coloquei os 4 no disco, fui fazendo eles migrarem lentamente até os 4 serem capturados em 2.1. Então aqui são os satélites galileanos reais, não são os nossos análogos. Então, o que a gente encontra de maneira geral no sistema? Que se eles migram muito rápido, se o quarto migra muito mais rápido que os outros, todos os satélites saem da ressonância, toda a corrente é quebrada. Se ele migra igual aos outros ou um pouco mais rápido, só ele sai, pelo menos nesse período de tempo simulado. E se ele migra mais devagar, toda a corrente é mantida. Então, que conclusões dá para tirar disso? A conclusão que dá para tirar disso é que que os satélites eles permanecem em ressonância se vou colocar de outra forma. O satélite externo ele permanece na ressonância se ele for empurrado pelo interno, ou seja, se ele tem que migrar mais lento do que o interno, isso que vai garantir ele na ressonância. Então, isso dá uma margem boa, porque quando a gente considerou a maré dinâmica, a gente precisou considerar que os 4 satélites estavam nesse ressonance locking, ou seja, a gente tem que considerar que os 4 estavam em posições tal que eles tivessem que os seus períodos orbitais fossem comensuráveis com um período de um modo vibratório, ou seja, é um negócio um pouco específico. Agora, como a gente sabe que apenas o primeiro tem que migrar mais rápido, né, se os outros migrarem mais devagar, eles vão ser empurrados e vão permanecer na ressonância. Então, esses dois internos, os dois externos, então tem o I, por fato, já é mostrado por astrometria que ele está migrando por maré dinâmica, mas a Europa e Ganímede não precisa estar migrando nessa ressonância locking. Eles podem estar migrando por maré clássica mesmo, porque eles vão estar migrando mais devagar e vão estar sendo arrastados. Já Ganímede, se ele já teve em ressonância um dia, ele sim precisa estar em ressonância locking. Porém, ele tem que estar migrando em ressonância locking, mas também numa ressonância ali com um tempo tal que ele não destrua as outras, pelo menos na idade do sistema solar, destrua as ressonâncias internas. Então, o que a gente vai estar fazendo agora é investigar, achar esse range que ele sai dessa ressonância, porém não quebra as internas, para poder comparar com os dados da astrometria, que é o do K2J e QJ. E com isso a gente consegue concluir, se, por exemplo, se o dado da astrometria mostrar que o T-alfa dele, ou o TA dele, é muito maior do que a gente encontrar, a gente vai saber, por exemplo, que ele nunca teve na ressonância 2.1. Agora, se ele estiver dentro do que a gente está pretendendo delimitar, a gente vai encontrar, a gente vai poder concluir que ele já teve em 2.1, e se tiver superior, a gente vai poder concluir que ele provavelmente já teve 2.1, e que provavelmente toda a corrente ressonante vai ser quebrada no futuro. Então, é isso que eu estou tentando fazer agora, tirar essas conclusões. Então, as conclusões do todo o trabalho em geral é que a gente propõe que a formação dos galileanos ocorreu no disco circunplanetário, usando esse modelo Garcia-Arctic, que é com a entrada de material da nébula. A gente propõe que talvez Calisto esteve em ressonância 2.1 com Ganímede no passado, e que essa corrente primordial de ressonância que ocorreu, Calisto saiu dela por meio dessa migração divergente, que é um efeito da maré dinâmica. Também a gente propõe que as intensidades depois da formação eram bem maiores e caíram por conta da maré.
E se você for comparar esse modelo nosso de formação, ele é bem parecido com o modelo de formação dos superterras, tipo Kepler, da Pichitoy. Então, a gente mostra que a formação dos galileanos ocorreu de forma análoga a desses sistemas aqui planetários, esses solares, que é um bom resultado, mostra que existe uma coerência entre as formações, fora e dentro do sistema solar. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Gustavo. Trabalho bastante interessante, bem denso também, muitas análises, bastante complexo. Bom, temos aberto para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Bom, eu tenho uma. Rogério, quer falar alguma coisa? Sim. Por favor, então. Você é convidado. Fique à vontade. Não, tá bom, obrigado. Não, realmente é um trabalho bem legal, bem interessante. Faz um bom tempo que eu trabalho com maré, que eu trabalhei com maré, não lembro de tudo exatamente, mas... Qual a explicação física teria para o satélite mais externo sentir uma força de maré mais forte que o interno? É que esse tempo de migração, depende muito do modo com que ele está, com o modo que ele está preso, certo? Uhum. Então, não existe essa regra que tem na maré clássica, por exemplo, de sempre a maré decair com o semi-eixo. O satélite está mais distante, sentir uma maré menor. Dependendo do modo que ele está confinado, pode ser que ele migre mais rápido. Entendi. Então, se ele tiver uma interação maior com algum dos harmônicos do planeta, ele pode migrar mais rápido ou mais devagar. Isso. Entendi. Interessante. Agora, uma outra pergunta, bom, pode ser em geral, para qualquer um, na verdade. Qual a necessidade que tem de formar esses satélites em ressonância? Porque eu acho que se a gente acredita na instabilidade dos planetas gigantes, se Júpiter pula ou acontece alguma coisa, essa ressonância é a primeira coisa que vai embora. Mas depois maré recupera ela novamente. Então, qual a necessidade de você formar exatamente nisso? Isso é uma coisa que... Tem vários estudos que formam em ressonância, eu não estou criticando o seu, mas eu só não entendo qual a necessidade real disso. Não sei se alguém tem alguma... Não é que... na verdade, foi o contrário. A gente sempre formou em ressonância, depois a gente foi explicar por que, né? Tentar viabilizar nosso estudo. Mas a formação em ressonância acontece por causa da borda interna. Não, eu entendi isso. Mas... Não, tudo bem. É que eu tava pensando... A gente não quer formar em ressonância. O que aconteceu de formar em ressonância, estamos tentando explicar. É isso. E em algum caso vocês formam mais do que 4 satélites e tem alguma colisão? Que você mostrou o caso orbital de Calisto, de Ganímede, mas você viu vários casos que tem colisões de muitos satélites? Tipo, poderia ter formado o sistema com 6 satélites e vários colidiram para formar o final? Ou não? É que no final a gente sempre encontra eles em ressonância. Então, mesmo quando formou 5, eles estavam 5. Tirando esse caso orbital, os 5 estão em ressonância. Só se depois a maré quebrar um desse par e esse par colida, né? Uhum. Entendi. Não, legal. Obrigado. Ok, obrigado, Rogério. Mais alguém? Alguma colocação? Algum comentário, pergunta? Eu tenho uma. Por favor, Tamires. Oi, Gustavo. Excelente trabalho, apresentação. Muito massa. Também, aproveitando um pouco do que o Rogério comentou, mais uma curiosidade. Se você consegue explicar a formação dessa localização tão especial dos laplacianos, nesse momento, né, no começo, na formação, você poderia depois falar que usar isso para dizer que foi esse mesmo processo que levou eles nessa posição que a gente vê atualmente, mais ou menos essa questão da escala de tempo, né? Vai ser estável isso que você encontrou lá no começo, para ser o mesmo motivo, o mesmo processo do porquê a gente vê agora? Não sei se ficou meio claro a pergunta. É mais ou menos assim. Você está perguntando se mais ou menos, se com o tempo vai quebrar e recolocar, vai quebrar e recolocar nesse chain aí, né, nessa cadeia de ressonâncias, e se isso
não seria invalidaria a explicação de como eles entraram nessas ressonâncias que a gente vê atualmente. Explicar isso no período de A pergunta é formação. se eles se quebrar, se eles poderiam se quebrar e se juntar de novo, é isso? Não, a pergunta é se a gente pode usar essa história que você contou para interpretar que foi assim, então, que os satélites galileanos entraram nessa configuração especial. Sendo que talvez, e aí é uma pergunta, eu não sei se você tem interesse de estudar a estabilidade, por exemplo, né? O quão estável vai ficar essa cadeia que você encontrou no final do processo? Isso vai perdurar no tempo todo que ele ainda tem que percorrer até os dias atuais? Porque você está vendo isso no começo de tudo, lá na formação. Uhum. Ah, sim, então, nessas novas simulações que eu falei que estou fazendo, considerando a maré real, é justamente para verificar isso. Verificar se essa cadeia é estável até a formação. Mas um resultado que é interessante, que esse dado de astrometria do Valery, quando a gente migra para trás, que é o que eu mostrei aqui nessa figura, esse resultado aqui é analítico, ele não é de N-Corpus, mas quando você coloca Io na posição real e migra usando essa maré dinâmica, usando esse T-alfa que a gente encontra aqui, ele cai para 5 raios de Júpiter, que é onde a gente forma os nossos rios, que é por conta da borda interna, e a gente coloca a borda interna no 5, que é um resultado do campo magnético de Júpiter, não tem nada a ver com... Não foi ajustado isso, é um dado do campo magnético. Então parece que faz sentido eles terem essa corrente, ter se formado já durante o processo de formação, durante a fase do gás, e ter se mantido. Legal, show de bola. E aí, só para confirmar se eu entendi uma coisa direito. André? Segue. Sua apresentação saiu. É que eu já ia para outro lugar por isso. Gustavo, sua apresentação saiu. Tá tudo preto. Okay. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, mas aí o André ainda ia comentar nisso. Por isso que eu parei. Então, sobre... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sobre a questão do... É importante ter em mente que a gente usou uma abordagem bem simples para modelar o efeito da maré, né? Por exemplo, mesmo nesse caso que a gente assume que o sistema é inicialmente ressonante, né, no início da formação do sistema solar e evolui para a posição atual hoje, a gente usou uma escala de migração basicamente constante. E não dá para saber se foi constante ou não, ou como ela variou, né? Então, essa ideia do trabalho seguinte, né, do Gustavo, seria basicamente explorar possíveis escalas de migração para essa saída da ressonância, né? Para evitar a quebra do sistema dos 3 planetas, dos 3 satélites internos, né? Então, se existe alguma região proibida de saída de ressonância, né? Mas ainda assim a gente não vai conseguir de alguma forma restringir como que essa velocidade de migração, essa escala de migração mudou no tempo, assim, né? E se eles estiverem informados depois, sei lá, se a estabilidade teve algum efeito, a estabilidade dinâmica, igual o Rogério mencionou, teve algum efeito na quebra da estrutura, né, eu não sei se isso pode acontecer ou não, né? Se tiver um encontro muito violento, provavelmente, entre Júpiter e o 5º planeta, né, dos modelos de Nice, provavelmente que destrua a ressonância. Mas o 5º planeta ele foi inicialmente invocado para explicar a excentricidade de Júpiter, por exemplo, né? E para causar o jump. Existem outras ideias já propondo que talvez a excentricidade seja do disco, produza um Júpiter excêntrico, né, do início. Então, não sei, né? Pode ser que a instabilidade não faça alguma coisa, ou pode ser que faça. Isso é uma questão que tem que ser investigada, né, e mais em detalhe. Não sei se pode existir algum tipo de encontro que seja consistente com o sistema solar que preserve a ressonância ou não. André, quebrar a ressonância não é um problema, tá? O problema é você desestabilizar os satélites. A ressonância, eu acho que ela quebra
mesmo em casos de encontro próximo de Júpiter com o quinto planeta, nos casos do Júpiter excêntrico, porque o encontro tem que ser o suficientemente próximo para você conseguir ejetar o planeta, tá? Então, independente dele já estar excêntrico ou não. A questão é que o encontro não pode ser o próximo o suficiente para desestabilizar os satélites. A ressonância, se você quebra, ela pode recuperar. Basta Io migrar um pouco mais rápido do que Europa e Ganímede, ele vai pegar os dois na ressonância e ele vai montar ela de novo. Mas quebrou a ressonância, vai ter colisão. Não necessariamente. Não necessariamente. Só se você estiver muito próximo do planeta, você está mais compacto do que atualmente. Não sei. Não, isso a gente simulou isso em 2014. Não tinha tanta colisão entre os satélites, não. Você quebra a ressonância, desde que Io migra mais rápido do que Europa e Calisto, ele monta a ressonância de novo. A questão interessante que eu acho mais legal aí é que esse fato de se Calisto interage diferente com os modos de Júpiter e ele pode migrar mais rápido do que os internos, aí é mais interessante. Agora, formar a Laplaciana entre os três ali, eu acho que pode. Não é tão difícil. É só Io migrar mais rápido. Então, você tem casos de quebra da estrutura ressonante de todos os pares que ainda evita a colisão? Sim. É isso. Outra coisa que dá para vocês fazer, eu não sei, eu acho que os tempos de migrações estão mais baixos. Tem um limite que você pode forçar isso, mas acho que se você mudar a razão Q sobre Q2, você pode acelerar o efeito de maré. E aí você consegue entregar pelos 4 milhões de anos numericamente também. Tá? Isso é interessante. Eu não lembro se você divide por 10 ou 100 vezes, acho que é o máximo que você consegue, e aí você consegue escalar o tempo de integração. Você divide por 10, provavelmente, acho que se você multiplicar por 10 o fator, seria a mesma coisa que você integrar o sistema por 400 milhões de anos, e isso dá o equivalente a 4 bilhões, alguma coisa do tipo. Só que tem um limite que você pode forçar para não destruir a maré também. Isso é legal. Você tem alguma referência que faz isso? Vamos procurar. Eu fiz isso em 2014, mas eu não sei se eu expliquei como eu fiz. Eu vou dar uma olhada, eu passo pro André. Tá bom. Isso ia ajudar bastante, porque demora muito essas simulações. Eu sei. E esse tipo de evolução que você vê que você viu em 2014 de não quebrar, de não ter colisão entre os satélites, ele é típica ou foi raro? Porque eu falo por isso pelo um sistema, a gente fez umas... Não. Pode acontecer várias coisas, né? Isso aí, maré, Então, você cruzou uma ressonância diferente, uma velocidade diferente, você dá um kick maior na excentricidade, você bagunça mesmo. A gente fez simulações com outro sistema, né? O TRAPPIST-1. E o sistema é extremamente sensível, né? Então, se tiver qualquer perturbação, tem colisão. Por isso que eu fiquei surpreso com o teu resultado, particularmente. Tá, não, tem. Vai depender um pouco, sim, da velocidade que você migra, né? Porque você pode... A hora que você vai cruzar a ressonância, a hora que você tá baixando a intensidade, você cruza a ressonância, você pode dar um kickzinho nessa intensidade primeiro, e aí você pode gerar instabilidade. Eu falo o próprio encontro. Não lembro. Eu posso olhar de novo nos resultados que eu tenho, mas não lembro tanto assim, não. Eu lembro que tinha umas coisas esquisitas, mas não lembro se era a maior parte, não. Vai tranquilo, beleza. Depois a gente conversa. Ok. Oi, pode perguntar. Os sistemas que você comentou que eram parecidos lá no final, qual Kepler que era, por favor? Tá aparecendo ainda no negócio, né? Tá. Kepler 223. Então não era porque eu estava olhando aqui o Thomas, ele estudou essas quebras de ressonância, né? E aí ele publicou um paper, mas acho que não foi nisso ainda. Eu sei que ele estava trabalhando nisso, mas é o Kepler 36b, senão eu já falo para você dar uma olhada. Mas esse cara estava estudando isso. É o Thomas... Mas qual é o nome dele? Você põe no radar aí o nome dele. Thomas Heininger. Nossa. Como escreve isso? Eu te passo. Tá bom. Obrigado.
Ok, obrigado, Tamires. Mais alguém? Bom, eu queria perguntar uma coisa. Essa parte da maré dinâmica, como é que você pega um satélite numa determinada posição e aí ele está preso ou vinculado, sei lá, ou é uma ressonância com algum modo de vibração? Isso. Então, a pergunta é como que é isso? Por exemplo, depende do quê? Da posição dele? O método de captura, seria isso? Não. Eu quero saber assim, por exemplo, o Ganymede, ele está numa posição e ele está, ou o Callisto, né, na realidade, o Callisto está numa posição, ele está numa ressonância com um certo modo de vibração. Quando ele migra, ele não sai dessa ressonância, não deixa de atuar naquele modo, deixa de ter o efeito da maré dinâmica? Não, porque ele migra com a taxa que evolui esse módulo. Ah, tá. O modo vai variando, então. Esse aqui, por exemplo, essas quedas aqui são cada um, a ressonância de cada um desses modos, que são vários, não sei quantos modos são, mas são vários. E eles estão evoluindo no tempo, então tudo está aqui, está caminhando. Ah, então ele fica preso e ele vai migrando seguindo o modo, não sai desse banho. Era essa a pergunta, então. Não tem a Isso. possibilidade dele ficar um período sendo afetado pela maré dinâmica e aí escapar desse modo e deixar de ser afetado. Essa era a pergunta. Sim. Não ocorre isso, então, ele está sempre preso. Uma vez preso, ele fica sempre preso. Essa é a pergunta. E quando eu estava começando a estudar essa maré dinâmica, discutindo comigo mesmo, eu estava pensando, nossa, mas que absurdo considerar os 4 que são pegos nessa ressonância, parece muito fora da caixa. Mas esses modos estão evoluindo, né? Eles estão caminhando. Então, se o satélite está parado aqui, algum modo vai chegar nele. Então, pode ser que os 4 não começaram já nessa ressonância lock. Mas é coerente, sim, que em algum momento eles foram capturados. Tá, mas sair nunca. Uma vez Saindo. capturado, nunca sai. Essa era a pergunta. Não. Entendi. Quer dizer, não sei exatamente, mas pelos trabalhos que tem, não consideram saída. Porque para sair da ressonância do movimento médio no Ganymede de Callisto ali, você, pela figura que você mostrou, é coisa da ordem de 10, 20 milhões de anos. Então, é uma escala de tempo relativamente pequena. Mas esse é por causa que eu coloquei um 10 à terceira. Ah, tá. Então, Então, não é real. Ok. Então, tem que ser realmente o ritmo da maré. Sim. E ele vai seguir aquilo ali. Ok. Essa teoria é nova, né, de 2016 e está ainda sendo desenvolvida, né? É complexo. Mas eu não lembro, foi em satélites de. Teve um paper na Nature recentemente, é o que você mencionou aí, não é, Gustavo? É o do mês passado. Foi a primeira comprovação real dessa maré. Para ir. Isso. Isso. Não foi para Io, não, foi para. Eu esqueci qual foi o satélite agora. Não foi Io, não. Não, mas tudo bem. É que os dados de astrometria do Valery mostravam que estava estranho, os satélites estavam migrando muito mais rápido pela maré. Daí foi o que fez o Fuller introduzir essa nova teoria. Daí a confirmação veio agora mês passado, nesse artigo que eu mostrei, que é o Stevenson e alguma coisa. Não, mas tem outro artigo. Esse do Stevenson não é na Nature, right? Não, esse não. Tem outro artigo na Nature Astronomy, se eu não me engano, do ano passado. Mas não é para Júpiter, né? Não, eu acho que é para os satélites de Saturno. Mas Agora tem a comprovação de Júpiter também. Então a gente acertou em usar essa maré. Legal. Não, ok. É mais uma coisa completamente física, uma física completamente nova na história, né? Sim. Isso abre outros horizontes aí. Ok. Muito bom. Alguém mais? Alguém tem mais alguma colocação, mais alguma informação? Alguma pergunta? Não? Obrigado, Gustavo. Ótimo trabalho, parabéns. Obrigado pelo seminário.
Então, pessoal, agora a gente está aberto para aqueles 5 minutinhos de notícias. Alguém tem alguma novidade, alguma informação de astronomia, de astronauta, de ciências planetárias, alguma coisa que rolou aí nesses dias? Alguma? Bom, os chineses pousaram lá em Marte, né? Agora está declarada aí a corrida espacial China-Estados Unidos, né? Alguém tem alguma outra novidade, alguma informação? Eu- Postou o artigo